Começa agora o podcast do Dr. Pet, Alexandre Rossi. Olá, aqui é Ellen Oliveira e eu tô com ele, Alexandre Rossi, o Dr. Pet, que dá nome a esse podcast. Tudo bem, Ale? Tudo bem, Ellen. E você? Tudo bem também. Pronta para mais um Dr. Pet Conta. Sim, prontíssimo. Hoje a gente vai falar sobre um videoclipe da nossa estrelica Estopinha. A gente vai falar especificamente da paródia de Bang, da Anitta, que foi postada em dezembro de 2015. E para começar, eu queria saber como surgiu a ideia de gravar um videoclipe com a Estopinha. Olha, Ellen, essas ideias surgem normalmente como uma brincadeira, alguém traz alguma ideia de tendência, a gente tem as reuniões com o time, em que uma parte da reunião as pessoas trazem as coisas que estão acontecendo e tudo mais. E aí começou com uma grande brincadeira, e foi ficando legal, foi editando, e aí, na verdade, era pra gente dar muita risada, né, juntos. Só que virou um sucesso, assim, foi impressionante, né, começou a aparecer em todos os lugares e tal, e acabou sendo um dos vídeos mais assistidos no YouTube. Sim. Queria falar sobre esse sucesso um pouco. Esse vídeo, ele tem mais de 8 milhões de visualizações. Quando você falou, né, que vocês estavam numa brincadeira, quando vocês tiveram essa ideia, vocês imaginavam que teria um sucesso tão grande? Não. E eu até dou risada quando as pessoas falam assim, a gente precisa de alguma coisa viral. Falo assim, não é simples, você vai fazer um vídeo que você sabe que vai viralizar como aconteceu. A maioria dessas coisas são ou espontâneas, ou você não imaginava, então você tem que estar sempre preparado para uma das coisas viralizar ou ser super assistida, mas na maioria das vezes a gente não sabe que vai ser. Ficou muito bacana a edição, a ideia foi ótima e tudo mais, então tinham vários elementos para viralizar, mas a gente se surpreendeu. Nossa, mais gente. Aí depois o que acontece? A TV vai atrás dos sucessos da internet para comentar, então foi aparecendo em mais lugar e aumentava os seguidores e aquela história da viralização que você não planeja e depois você assiste falando, nossa, mas ficou legal mesmo. Sim. E quantas pessoas foram necessárias ali para compor essa equipe para criar um sucesso desse, você lembra? Olha, por volta de 4 pessoas, mas não assim para esse sucesso, era o nosso time da época. E o que acontece que eu acho que ajuda muito? É o ambiente de descontração. Então, a equipe, né, eu lembro muito bem que nesse momento estava todo mundo dando risada e trazendo ideia, e estava parecendo mais uma conversa assim de bar do que uma reunião formal de produção de conteúdo. Uhum. E agora eu queria entrar mais um pouquinho ali no aspecto da gravação, né, da produção e da atuação. Como foi para fazer a Estopinha se comportar como uma verdadeira atriz nessas filmagens? A Estopinha, ela era uma atriz, né? E o que acontece? Ela sempre surpreendia a gente, assim, positivamente. Ela sempre fazia alguma coisa que a gente olhava e falava, nossa, que perfeito. Então, não foi tão difícil, exceto a rebolada da Anitta, né? Então, quando ela tinha que rebolar, não era tão simples, porque ela só abanava bem o rabo e a gente queria uma rebolada. E aí isso teve que... eu não lembro exatamente, era alguma coisa que ela queria que eu ajudasse ela a descer de uma cadeira, ou eu estava levando alguma comida bem gostosa, alguma coisa proibida, era alguma coisa que ela fica muito animada. E quando ela fica muito animada, aí ela dava a rebolada. Então, assim, foi achar o contexto em que iria aparecer a rebolada, porque não tinha nenhum comando nem nada para rebola, né? E aí a rebolada, quando a gente conseguiu, né, a gente achou o máximo, né? Todo mundo era fã da Estopinha. E aí depois a edição ficou muito divertida, porque pegou os mesmos elementos gráficos, né? Foi o Di que fez. E aí a gente também não imaginava que ia ficar assim tão bem feito. Não tinha inteligência artificial, então não dava para falar, ó, pega aí essa ideia e aplica aqui. Não dava, né? Então deu um pouco mais de trabalho do que daria para fazer hoje. Uhum, sim. E aí, um pouquinho mais ali sobre essa atuação da Estopinha, que outros comandos você usou ali com ela, você lembra? E quais as técnicas por trás? Sempre foi o petisco? Então, olha, ela
topava fazer para brincar, para receber carinho e tal, mas que eu me lembre, a maior parte ali foi petisco, né? Mas poderia ter sido outra coisa. Então, assim, os comandos era roda, né? Ela rodava para um lado, depois roda para o outro lado, ela pulava, ela cumprimentava, ela deitava, usou vários dos comandos, né? E como eu falei, assim, trabalhar com ela era muito fácil, porque ela estava sempre disposta, né? Ela estava ali, tinha uma energia assim surreal. Aliás, por isso que ela foi devolvida as 2 vezes antes de ficar comigo, justamente por causa daquela energia dela, que pra gente foi maravilhoso, porque ela estava pronta, né? Então o pessoal vai almoçar, tem intervalo, tudo, ela tá assim, vamos lá, gente, vamos trabalhar. Sim, até o fim da vida dela, até a última semana ali antes dela ficar doente, foi assim, né? Eu acompanhei um pouquinho esse final da vida dela e era sempre assim, a Estopinha pronta na frente da câmera. Pronta, todo mundo, o diretor, às vezes a gente está gravando alguma coisa, o diretor lá, gente, tá todo mundo, ninguém tá prestando atenção, só a Estopinha tá prestando atenção. Então ela ficava realmente prestando atenção e o que era mais louco, assim, é que ela improvisava. E aí você imagina, um cachorro improvisar nunca vai dar certo, né? E dava. Quase sempre o que ela improvisava ficava melhor do que o que a gente planejava. Então, sei lá, aqueles cachorros que você vai ter uma vez na vida, né? Essa possibilidade de ter essa convivência. Então, assim, foi muito sortudo de ter ela. Sim, e a gente de poder acompanhar a trajetória de vocês também. Sim, até todos os franqueados da Cão Cidadão que entravam, passavam pelo treino em casa. E não tinha um franqueado que não tinha os petiscos roubados de um jeito assim ridículo, né? Ela dava um nó em todo mundo, não teve um. E olha que eu acho que passaram o quê? Passaram acho que uns 30 franqueados pela minha casa e por ela, e ela conseguia enganar todos e roubar os petiscos. Ela era esse nível, né? Você viu, né? Eu lembro. A gente não podia deixar a mochila no chão, mochila na cadeira, que e estivesse no alcance. E não é que ela roubava, né? Ela esperava a hora certa, ninguém tava olhando, abria o zíper, abria o negócio, tava falando, não é possível que ela abriu 5 coisas para chegar lá. Então, fazer um clipe da Anitta... né? Era fichinha. Não, ela podia dar aula para Anitta. Sim. E você comentou aí da dificuldade da rebolada. Teve algum momento outro diferente que foi desafiador ou algum outro imprevisto, alguma coisa curiosa assim que você lembra? Olha, eu lembro do Bartô estrelando, pulando, né? Era uma das poucas coisas. Quer dizer, ele sabia fazer bastante coisa, mas comparativamente ele não sabia fazer muito. Então, assim, para ele foi assim um momento em que ele apareceu, porque ele era meio ninguém, assim, perto da Estopinha, né? E eles, como sempre, também adoraram, né? Porque sempre é petisco, é brincadeira, todo esse treino, quando eu falo, ela estava trabalhando, tudo mais, para ela é diversão, né? Uhum, sim. E você lembra onde que foi gravado? Foi em casa? Foi em casa, isso, a gente colocou, aqui eu pedi ajuda aqui pro Di, que já estava com a gente desde aquela época, né? E aí a gente tem um fundo infinito, colocou em casa e gravamos. Eu queria ler um trechinho aqui e queria perguntar quem que escreveu essa paródia. E ler esse trechinho, porque é muito criativo, ó. Sei que tá querendo saber que gosto tem o controle da TV, mas olha só, vou te dizer que pra mim é gourmet. E olha que não tinha inteligência artificial, né? E aí disse, aqui me ajuda. Foi assim, a Cintia e a Adriele. Equipe que fez muita coisa legal, viu? Sim, nossa, é sensacional, assim, a gente vê onde vai a criatividade. Porque não tá só estrelando o clipe da Anitta. Tem uma paródia que é o clipe da Estopinha. É a personalidade dela ali falando, cantando, e ela dançando. Contando e tudo, sim, né? É demais. Sim. E falando nesse assunto, eu sei que a Estopinha era muito bagunceira, no começo ela roubava suas meias, mas essa questão dos controles, ela comia também? No começo, ela destruía muitas coisas que não eram para ser destruídas e ela latia muito. Ela realmente era uma cadelinha que dava bastante trabalho, né? Mas como eu tinha bastante coisa para ela destruir,
E eu abria as caixas, ela rasgava, e ela tinha muita coisa, coco verde para conseguir tirar os fiapos. Então ela depois de um primeiro convívio comigo ali, ela podia destruir um monte de coisa, só não podia destruir as minhas coisas, as coisas que poderiam destruir. Então isso ela era ótima. O que ela aprontava de verdade é que ela roubava comida. Então isso ela fazia, né? Se pedisse para ela destruir o controle remoto, ela destruiria na hora, assim. Não é que ela não queria, mas ela conseguia se controlar. Agora, a comida ela não conseguia se controlar, não. Quando tinha gente, tudo bem, mas ela via que todo mundo saía, tinha um momento específico, aí ela conseguia abrir qualquer coisa e roubar qualquer coisa. E se tem mais memórias, curiosidades que você lembra? O que aconteceu, né? Isso fez tanto sucesso que a gente falou, pô, vamos na veia de pegar essas coisas que estão na moda e tudo mais. E aí teve o desfile da Gisele Bündchen, teve outro clipe da Anitta. E aí a gente sempre pensava ali, como ela tinha muita personalidade, era meio que fácil já vislumbrar ela naquela situação. E às vezes também era só bagunça. E como ela já tinha virado assim uma queridinha nacional, tudo que aparecia, as pessoas já perguntavam, e aí, né? Qual que vai ser a versão da Estopinha? Uhum. Bom, Ale, por hoje era isso. Fico sempre muito feliz assim, de saber um pouquinho mais dos bastidores desses trabalhos, né, que eu vi aí. Depois, alguns eu descobri quando eu comecei a trabalhar com você, mas esse já tinha me impactado, porque foi um sucesso assim, realmente absurdo. Com certeza. E já aprendeu a cantar musiquinha? Não aprendi a cantar inteira ainda. Fala um pedacinho, vai. Vixe, agora você me Não pegou. precisa nem rebolar. É isso, Ale, obrigada. Você ouviu o podcast do Dr. Pet, Alexandre Rossi.